A pandemia de Covid-19 surpreendeu o mundo e já é um dos maiores desafios vivenciados pela nossa geração. Muitos brasileiros ainda enfrentam os efeitos diretos dessa crise de saúde. Muitos perderam familiares, o emprego ou sofreram sequelas graves depois de contrair a doença. Além disso, o distanciamento social e o cancelamento de diversas atividades que foram fundamentais para impedir a disseminação do vírus e evitar a sobrecarga do sistema de saúde causaram impactos enormes na saúde mental. A pessoa ela vai ocupando o tempo dela de uma tal forma, preenchendo todos os espaços para ela não pensar, para ela não sofrer. Porque assim eu não preciso olhar para mim, eu não preciso olhar para o vazio que eu estou sentindo, eu não preciso pensar que a minha vida está sem sentido e que eu preciso dar um sentido para a minha existência. Então fica mais difícil se a gente não tem os apoios necessários para realmente ter um investimento na saúde mental. É preciso que nós tenhamos sim profissionais qualificados para lidar com as questões de saúde mental decorrentes da Covid e decorrentes de outros tipos de doença. Estudos mostram que essas medidas, ao impactar a rotina e as relações interpessoais, sejam elas familiares ou no trabalho, aumentaram consideravelmente os sintomas envolvidos em transtornos de ansiedade, estresse e depressão na população em geral. Essa situação fez com que, desde março de 2020, atentássemos para as implicações da pandemia na saúde mental. É o que chamamos de quarta onda de consequências do Covid-19 e ela já se formou. Nós vemos que a questão da saúde mental, ela vem acompanhando desde a primeira onda da Covid. Talvez as coisas estejam ficando mais exuberantes porque as pessoas estão começando a perceber agora o quanto ficaram afetados, não apenas os pacientes que se recuperaram e ficaram com sintomas, por exemplo, de estresse pós-traumático, mas também a gente percebe que muitas pessoas ao redor começaram a ficar ansiosas, Durante a pandemia, houve um aumento de mais ou menos 400% na procura de atendimentos psicológicos. E com isso, como estamos falando de um vírus que ele vem sofrendo mutação, aumenta ainda mais o medo, pelo fato de que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Como uma primeira onda, no início da pandemia, nos deparamos com o adoecimento e a mortalidade causados pelo coronavírus. Em seguida, percebemos como a restrição de recursos e a reorganização do sistema afetaram pessoas com outros problemas de saúde e que não conseguiram ser atendidas em sua totalidade devido ao foco na Covid-19. Essa foi a segunda onda. Quando você fecha centros, quando você fecha esses espaços e você perde o contato com as pessoas que precisam desses espaços para se reabilitar, você tem uma descontinuidade nesse segmento. Então, esse é um grupo de pessoas que sofreu de uma maneira particular a descontinuidade da sua evolução mesmo de reabilitação. A terceira é aquela que visualizamos com a interrupção no tratamento de enfermidades crônicas que exigem acompanhamento médico constante, como é o caso de pacientes com câncer e doenças respiratórias. E então chegamos à quarta onda. Ela perpassa todas as anteriores e segue em crescimento, pois é formada pelo trauma psicológico, pelos transtornos mentais e pelo desgaste da sociedade como um todo. 2020, acredito que no mês de agosto, setembro, isso começou a ficar muito presente. As pessoas, independente de estar em casa, reclusas ou trabalhando, elas começaram a ter a mesma percepção de dor, o mesmo sentido de ansiedade e medo começou a se instalar nas pessoas. Muitas pessoas já tinham sido impactadas mentalmente antes da pandemia, e grupos específicos se tornaram ainda mais vulneráveis, como pessoas que já viviam diante da enorme desigualdade social do país, crianças e adolescentes, os profissionais da linha de frente e as mulheres. As mulheres elas foram, por várias frentes diferentes, impactadas de uma maneira bastante diferente por conta da pandemia. Em diferentes setores e em diferentes graus de intensidade. Para citar um dado, no estado do Rio Grande do Norte, cerca de 70% dos trabalhadores da linha de frente eram mulheres também. Os outros fatores sociais
que incluem um aumento da carga de trabalho doméstico, um aumento da carga de trabalho relacionada aos cuidados não só com as crianças, mas também com a população de idosos nas suas famílias. Um grupo de mulheres que foi especialmente afetado é o de mulheres que estavam em período gestacional e que deram à luz durante a pandemia. Tanto a gestação quanto o parto são eventos marcantes e, nesse contexto, se tornaram mais desafiadores em diversos aspectos por conta dos laços familiares cortados, que muitas vezes é a principal rede de apoio e o principal suporte da mulher para lidar com esse importante período da sua vida. O distanciamento social fez com que as pessoas, de forma geral, tivessem suas rotinas impactadas, aumentando ainda mais o sofrimento psicológico diante das incertezas causadas pelo coronavírus. Uma pesquisa da Unifespa sobre como o isolamento social afetou a saúde mental dos brasileiros revelou que 71,01% das mulheres e 40,71% dos homens que participaram da pesquisa apresentaram sintomas clinicamente importantes de sofrimento psicológico. Quando analisado o grupo de pessoas que disseram ter saído de casa menos de uma vez por semana, a taxa desses sintomas atinge 76,9% no grupo feminino e 58% no grupo masculino. Da mesma forma que a gente precisa de comida, que a gente precisa de água, a gente precisa de pessoas, do contato humano. Isso faz parte, é uma característica do Homo sapiens. Foi o que fez com que o Homo sapiens se distinguisse das outras espécies e fosse adiante, a cooperação. Isso tudo o ser humano foi privado durante 1 ano e meio e, é claro, acrescido de muita restrição financeira, o que, obviamente, aumenta ainda mais a ansiedade e prejudica a saúde mental do brasileiro. Depois de tomarmos todas as atitudes relacionadas ao distanciamento social e fazendo com que as pessoas tivessem que se acomodar nesse novo modelo de vida chamado de novo normal, fato é que nosso modo de viver não se normalizou. Depois que a gente teve que tomar todas as atitudes de isolamento social e as pessoas se acomodaram nesse novo modelo de vida, muitos dos processos de alteração que foram chamados no começo de novo normal nunca se normalizaram. O isolamento foi vivenciado de maneira bastante complexa e envolvendo experiências de ansiedade e tensão. Muitas pessoas se sentiram vulneráveis em relação aos seus problemas e angústias e em experiências de caráter reflexivo voltadas para cuidar de si mesmo e dos outros. Mas o que realmente mudou, e foi uma coisa muito impressionante, foi a questão do inconsciente coletivo. Como que as pessoas foram tocadas simultaneamente pela mesma dosagem de dor, independente do local onde elas vivessem. Eu percebi isso no dia a dia com o relato dos sonhos, porque os sonhos começaram a ter o mesmo formato, a mesma historinha, a mesma emoção, o mesmo conteúdo, ao mesmo tempo, entre as pessoas. O Jung falava muito disso, né? Se você pergunta o sonho a várias pessoas, você consegue montar uma história. O ato de sonhar é um aparato natural similar a uma terapia imersiva que nós fazemos todos os dias ao dormir e muitas vezes não acessamos por não tornar isso consciente. No início da pandemia, foi realizado um estudo onde foram utilizadas ferramentas computacionais para identificar sinais de sofrimento mental em relatos de sonhos de pessoas que não tinham contraído o Covid e que nunca tiveram queixa de sofrimento mental antes. O que a gente identificou nesse primeiro mês das medidas de isolamento social no Brasil, acompanhando essa população de sonhadores, que já tinham alguns relatos de sonhos anteriores à pandemia, já tinham participado de estudos anteriores, a gente pôde, então, comparar esses sonhos do momento da pandemia com os sonhos que eles tinham naturalmente antes. E o que a gente percebeu é que esses sonhos vinham com uma carga emocional muito maior, com muito mais carga de raiva e de tristeza nesses sonhos. E o tema dos sonhos estava muito mais próximo das palavras como contaminação e limpeza, sinalizando que esse excesso de emoção estava associado a esse temor, a esse tema, na verdade, Covid. Vai acontecer na minha vida ou não vai? Ao chegar ao Brasil, a pandemia se soma a um cenário de desassistência pública em saúde mental, tornando a busca por soluções ainda mais árdua após muitos anos de políticas inadequadas nesse contexto.
Além disso, as políticas públicas não dão amparo social à população e isso pôde ser verificado com uma pesquisa com pessoas que trabalham na linha de frente no Brasil e na Espanha. Foi observado um risco maior de desenvolver sintomas relacionados à depressão e ansiedade nos trabalhadores brasileiros em relação aos trabalhadores europeus, que também estavam com medo do Covid, que também estavam sendo expostos às mesmas situações. O que é que isso nos mostra? O que é que isso nos ensina? Nós brasileiros não temos uma biologia, uma fisiologia diferente dos espanhóis, mas a gente tem uma situação social bastante diferente dos espanhóis. E é isso que a gente precisa entender. O Covid traz para a gente um olhar sobre como é que a gente faz a gestão da nossa sociedade. Os avanços em psiquiatria aplicados com sucesso no serviço privado não se comparam ao que é disponibilizado no atendimento público, configurando um obstáculo para o acompanhamento médico e da oferta de tratamento eficaz e igualitário a boa parte da nossa população. Essa pandemia está desenvolvendo na humanidade novas percepções de como vivemos e como agimos. As sequelas deixadas nas pessoas por conta do isolamento e de novos hábitos, como, por exemplo, o aumento do trabalho em casa, fez com que as pessoas ficassem horas sentadas no computador pensando muito mais do que agindo. A gente vê que na ansiedade há um predomínio do pensar sobre o agir. Então a gente fica em ruminação do passado ou conjecturas do futuro. A gente só não está aqui e agora, no momento presente. Agora, no confinamento, no isolamento, certas áreas do cérebro, que a gente chama de default mode ou rede de modo padrão, que são aquelas áreas de self-reference, onde a gente vê a nossa própria referência de ego crescendo. Então o agir, o flow, a ação, ela vai ficando concentrada em pensar. Isso, essa ansiedade, a saúde cobra. Essa ansiedade gerada por diversos fatores relacionados ao novo coronavírus pode ter impactado de forma única em grande parte da população. Em maio de 2021, foi publicada uma matéria no Jornal da USP sobre a possibilidade da pandemia ter criado um novo transtorno de ansiedade, a coronafobia. E o que seria a coronafobia? É o medo de pegar a Covid em qualquer das variantes, medo de morrer, medo de contaminar os familiares ou as pessoas que amam. Isso traz um prejuízo funcional, de funcionalidade, tanto cognitiva, afetiva para a pessoa, mental, porque traz um prejuízo de uma ansiedade muito grande em função do medo relacionado a tudo isso, e mais ainda um prejuízo muitas vezes social, porque aquela pessoa que precisa trabalhar com outras pessoas ou precisa trabalhar na rua, mesmo com máscara, ela começa a criar determinadas formas de evitar a doença. Eu conheço algumas pessoas que estão fazendo exames de Covid quase que toda semana, com receio de estarem contaminadas ou não. Não poder chegar perto de ninguém, não poder tocar no computador que outra pessoa tocou naquele computador, sentar numa cadeira que outra pessoa sentou. Então tem uma série de questões que vão fazendo com que essa pessoa vai ficando mais ansiosa em entrar em contato com o vírus. Além das pessoas que tiveram ou têm medo de se contaminar com a Covid-19, esse vírus também causou um forte impacto mental em boa parte dos que foram infectados. E uma vez que a pessoa foi contaminada, entra ainda uma outra questão psicológica, que a pessoa vai entrando e criando, às vezes, padrões mentais, às vezes até mesmo fora da realidade, fora do contexto, porque o medo de contaminar outras pessoas é muito grande. Então é muito importante que a gente também possa ter esse olhar psicológico. Embora essa nova fobia, a coronafobia, não seja algo que está dentro de uma classificação psiquiátrica, como os códigos psiquiátricos e psicológicos que nós temos, os livros, o CID, o DSM-5, mas ainda assim é algo que a gente precisa sim olhar e ajudar essas pessoas a lidarem com essas possibilidades e como é que elas vão mentalmente ficar mais saudáveis e criar os recursos internos para lidar com essa situação de risco de pegar Covid ou ainda na situação em que a pessoa está com Covid. O ser humano terá que se adaptar ao mundo pós-Covid-19. O universo do trabalho já estava passando por diversas mudanças até ser transformado definitivamente em 2020. Viver é evoluir. E a gente tem uma tendência de ficar estanque com as experiências do passado. O mundo está passando por uma série de alterações e ele nunca mais vai ser o mesmo. E o que ocorre é que as pessoas teimam que elas querem continuar do mesmo jeito que viviam antes.
E isso não vai acontecer. Porque as pessoas têm muita dificuldade de viver este novo modelo de convivência, de o impacto mesmo sobre os hobbies, sobre o cotidiano das pessoas foi muito, muito grande. Então, não houve uma adaptação efetiva a essas exigências que eram exigências sanitárias, né? Então a gente tem que aprender a desenvolver novas habilidades para lidar com os desafios que estão aparecendo, seja lá o que venha depois dessa pandemia. O coronavírus balançou todas as estruturas nos 4 cantos do planeta. Empresas e profissionais refletiram e ainda refletem sobre a adaptação nesse mundo pós-pandemia. Além disso, não sabemos quais seriam as consequências diante do surgimento de novas variantes e de novas ondas de infecção. Diante de cenários desafiadores, ter um bom gerenciamento emocional é fundamental. Quando a pessoa começa a sentir dores na cabeça, por exemplo, ela toma um analgésico, ela não procura cuidar das emoções para dissipar aquela dor, fazer uma remissão completa daquela dor de forma eficiente. A dor volta. Alguém diz o seguinte, eu me separei recentemente e não consigo lidar com a separação. Bom, essa é a demanda que a leva ao consultório. Mas a gente vai descobrir que ela se separou justamente pela inabilidade de lidar com as emoções, porque estava na crise no relacionamento, porque os dois estavam na mesma casa por causa da pandemia. Então, a pandemia é o primeiro movimento. O primeiro movimento levou o casal para dentro de casa. A inabilidade das emoções levou à separação, e a separação levou a sintomas físicos. Então, a pandemia ela causou mais dano do que você pode imaginar assim, de primeira instância, que são as pessoas que tiveram a doença e que conseguiram a remissão da doença, conseguiram se tratar, conseguiram se curar. Vai além disso. Infelizmente, muitas pessoas ainda acreditam que os cuidados com a saúde mental podem esperar. Mas ignorar isso agora significa atravessar com mais dificuldade os estragos causados pela pandemia. Precisamos considerar não só a questão do tratamento, mas também a prevenção de doenças como transtornos depressivos e por uso de substâncias como álcool e outras drogas. A função cerebral está pautada em monitorar a passagem do tempo. Como assim? A gente trabalha com as memórias do passado para atuar no tempo presente, buscando construir cenários futuros. Essa é uma propriedade exclusiva do cérebro humano. Só nós somos capazes de, a partir da construção de memórias, mesmo que sejam apenas memórias emocionais, usarmos esses subsídios para construir o futuro. E o fato é que essa capacidade de predição de futuro, ela requer minimamente que os resultados obtidos vão ao encontro da expectativa do indivíduo. Então, o gerenciamento emocional, ele acaba tendo um papel importante justamente em você compreender que as forças externas a você não tem como manipular, você não tem como controlar, mas que você pode gerenciar a sua ação no tempo presente. Porque o que a gente vê é que as pessoas são reféns dos seus próprios pensamentos. A gente tem uma rede de funcionamento cerebral chamada rede de modo padrão. É como a gente funciona em nosso automatismo. Então, como a gente reage. Alguém pisou no seu pé, você grita. Alguém te xingou, você fica danado da vida. Então não tem um eixo, não tem um centramento, não tem um gerenciamento emocional. Então uma área do cérebro chamada sistema límbico, que é o centro, onde as nossas emoções elas são vivenciadas muito ali, neurologicamente considerando, elas ficam muito restritas nessa rede de modo padrão, ciclando nos nossos automatismos. Quando você desenvolve uma habilidade, como por exemplo da meditação, você passa a não ser escravo dessa vozinha que tem na sua cabeça, desse automatismo. Então você ganha um poder. E que poder é esse? O poder de agir, pensar fora dos seus condicionamentos. É urgente nos prepararmos e agirmos pensando nos meses e anos que virão. Entre tantas incertezas, não podemos negligenciar o cuidado com a saúde mental e, para isso, além de lutar por uma maior assistência do poder público, essa situação que estamos vivendo permite examinarmos o que realmente importa para nós. O ser humano reaprendeu, desaprendeu e aprendeu de novo algo que levaria talvez uma década. Isso foi uma grande vantagem para a evolução humana. No entanto, isso aconteceu às custas de muita ansiedade. Primeiro, por ter essa flexibilidade que o ser humano não está acostumado. O ser humano é um ser linear por natureza e o crescimento, a mudança foi exponencial.
E o segundo, porque privou o ser humano do contato entre ele, entre o próprio ser humano. Seja nas relações interpessoais ou na vida profissional, mesmo com o fim da pandemia, ainda existirão sequelas de longo prazo, como os impactos causados pela diminuição da socialização entre as crianças, adolescentes e idosos. Entre os adultos, no entanto, o aumento de quadros depressivos e um número expressivo de pessoas lidando com o estresse pós-traumático, ansiedade, síndrome do pânico, transtornos alimentares e fazendo uso abusivo de álcool também pode gerar problemas futuros. Está se realizando uma série de pesquisas sobre como as pessoas estão sendo afetadas, não apenas psicologicamente, mas o quanto o sistema nervoso também está sendo afetado pela Covid. É muito importante também a gente entender que é normal ficarmos tristes ao ver que uma pessoa da família, por exemplo, está doente ou veio a falecer. Tristeza não é exatamente uma depressão, mas se isso persistir e começar a afetar, do tipo a pessoa não consegue se alimentar direito, o humor está alterado, aí sem dúvida é importante buscar ajuda de um profissional de saúde mental. Todas essas questões são externas, ou seja, acontecem fora da gente, mas inevitavelmente repercutem internamente de maneira muito intensa, culminando em uma fragilidade mental. Precisamos aprender a ter inteligência emocional e, sendo assim, qual a diferença entre emoção e sentimento? Esse é um tema que geralmente confunde bastante as pessoas, porque a questão da diferença entre emoção e sentimento está muito até na etimologia da palavra, se a gente for olhar. Emoção tem tudo para ser uma ação, né? Para ser um comportamento, e é fato. A emoção é o comportamento que a gente executa de forma inconsciente por conta de um estímulo que a gente recebeu. Então, a raiva, a alegria, a tristeza, o nojo, o medo são as emoções básicas que nós temos. E essas emoções, elas vêm e elas vão embora. O sentimento, olha que coisa curiosa, é a leitura que o seu cérebro faz das reações emocionais que você teve, tentando qualificar a natureza daquela resposta. Já quando a gente pensa no amor, quando a gente pensa na harmonia, quando a gente pensa no sentimento de tranquilidade, de satisfação, isso é algo mais duradouro. Então, você tem uma reação de medo. E o seu cérebro precisa, a partir dessa reação de medo, ler como é que está o seu fluxo sanguíneo, como está o seu batimento cardíaco, como é que você está reagindo àquilo, para poder dizer, eu estou com medo de tal coisa, ou eu tenho medo de tal coisa. E você vai qualificando, agora sim, do ponto de vista consciente, a relação entre você e esses estímulos do meio. Mas quando um pensamento vira emoção? É quando esse pensamento começa a mexer no nosso corpo. Começa a afetar a nossa frequência cardíaca, a nossa dilatação pupilar, o nosso movimento do intestino, o nosso suor, enfim, estruturas do corpo. Quando isso começa a mudar a nossa estrutura, a gente tem uma emoção presente. Então, entre um pensamento virar uma emoção, vai depender da reação do corpo a esses pensamentos. Muitas pessoas conseguiram gerar uma nova percepção, aprendendo que não é possível não sentir emoções. Não é possível evitar os nossos sentimentos. Eles são inerentes a todas as pessoas e são essenciais. Mesmo que a gente não goste de ter sentimentos ruins, o desconforto que eles nos causam e que na maioria das vezes é momentâneo, é responsável pelo nosso desenvolvimento, crescimento e amadurecimento emocional. Mas a grande chave a ser virada é o autoconhecimento, porque no momento que a gente reconhece essas emoções na gente, nós conseguimos dar valências diferentes, a gente consegue ressignificar cada uma delas e agir conforme o contexto, o cenário em que a gente está inserido. Então, de novo, as emoções são inevitáveis, que são, na verdade, uma transformação de pensamentos e que, dependendo do nosso sentimento com relação a essa emoção, a gente vai conseguir, então, contornar situações em que muitas vezes são desafiadoras para o ser humano dentro dessa longa jornada da vida que é dura. A ansiedade é uma reação normal ao estresse e pode ser benéfica em algumas situações. É a maneira pela qual o seu cérebro reage em situações desafiadoras e o alerta sobre um perigo potencial.
A ansiedade é uma coisa natural do ser humano, extremamente importante, assim como o medo. Alguns estudiosos costumam diferenciar um pouco a ansiedade como algo mais vago, mais difícil da gente identificar exatamente a causa, e o medo como algo mais específico. Por exemplo, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de ser assaltado. E a ansiedade fica naquele nível de uma preocupação, né, em relação às questões da vida. A ansiedade excessiva pode fazer com que você evite o trabalho, a escola, as reuniões familiares e outras situações sociais que possam desencadear ou agravar seus sintomas. Ter ansiedade ocasionalmente é bom, mas os transtornos de ansiedade são diferentes. Eles são um grupo de transtornos mentais que podem causar ansiedade e medos constantes e avassaladores. Ansiedade, esses quadros de ansiedade, eles estão muito caracterizados por uma incapacidade do indivíduo de se manter confortável em relação aos cenários futuros que ele consegue vislumbrar. E também associada ao medo, à ansiedade, temos a angústia. Quando nós não temos muita clareza do que vai acontecer, quando nós nos sentimos um tanto quanto desnorteados, é comum nos sentirmos angustiados. Por que então o Brasil é recordista em ansiedade? Porque nós estamos vivendo, primeiro, uma circunstância econômica e política já há muitos anos com uma capacidade de predição muito baixa. Nós somos surpreendidos a todo instante por novidades nesses campos que mexem com o cotidiano das pessoas. Imaginem, por exemplo, essa escalada do desemprego, a economia bastante fragilizada, e com o pior. O pior é que a gente não tem uma ideia de quando esse cenário acaba, quais são as saídas possíveis para esse cenário. Então, é razoável que o Brasil seja um país de pessoas muito ansiosas por conta dessa condição. Mas enquanto não houver uma ressignificação, uma reestruturação, a busca pela administração da estrutura emocional, as doenças vão continuar acontecendo. Há uma série de coisas que podem ajudar a lidar com os sintomas dos transtornos de ansiedade e tornar o tratamento mais eficaz, como, por exemplo, participar de grupos de apoio presenciais ou online, não usar álcool e drogas recreativas, evitar a cafeína, alimentar-se bem e aprender técnicas de gerenciamento de estresse como meditação, mindfulness e auto-hipnose. O pensamento ele envolve o gerenciamento de estresse. Existem hoje 120 técnicas anti-estresse validadas cientificamente. Gerenciamento de relacionamento, ou seja, saber o que a gente sente, o que os outros sentem. Aprender a gerenciar as próprias emoções é muito importante. Então, aprender, por exemplo, a meditar, e existem uma série de tipos de meditação, que isso faz com que você consiga se fixar no momento atual, ao invés de ficar oscilando muito entre as suas reminiscências, as suas memórias e essa previsão a respeito do futuro. Você um pouco deixar isso em segundo plano e se conectar fortemente com o estado de presença, o estado do aqui e agora. Mas de uma maneira geral, a gente poderia dizer que as práticas de meditação são práticas atencionais, né, na sua grande maioria. Mesmo que elas tenham outros efeitos, a atenção faz parte do processo de treinamento. A meditação é uma técnica que desenvolve habilidades como a concentração, tranquilidade e o foco no presente. Trata-se de uma prática milenar com raízes na cultura oriental. Quando pensamos em meditação, muitas vezes imaginamos grandes mestres budistas ou pessoas com grande disciplina emocional. Mas, na verdade, está muito longe disso. Ao iniciar a meditação, é importante lembrar que ela não é uma prática feita para desligar a mente. Um erro comum entre iniciantes na prática é acreditar que eles devem barrar todos os pensamentos, sejam eles bons ou ruins. Então as pessoas acabam acreditando que só tem uma forma de meditar, que meditar é você fechar os olhos, sentar e não pensar em nada. Mas não é essa a realidade. Então eu focalizo a minha atenção, né, por exemplo, na minha respiração ou numa intenção, né, como por exemplo desejar felicidade, né, para as pessoas. Algumas dessas práticas nos ajudam inclusive a regular as nossas emoções. A técnica é acessível e você pode incorporá-la de diversas maneiras em sua rotina.
Quando meditamos, acabamos aquietando a mente e criando ferramentas internas para lidar com o estresse do mundo, onde nossos sentidos são muitas vezes influenciados negativamente. Eu busquei o yoga em um momento da minha vida que tinha muita coisa acontecendo, estava vivendo vários turbilhões, vários movimentos, e eu sentia a necessidade de entender um pouco mais sobre os meus mecanismos internos, os meus padrões de comportamento, as minhas dinâmicas emocionais, as minhas dinâmicas mentais. Então, antes de começar a praticar yoga, eu sentia como se eu fosse sendo chacoalhado pela vida, pelos acontecimentos de um lado para o outro, sem entender muito bem por que eu reagia da forma como eu reagia a esses fatos. Além do alívio de sentimentos como estresse e ansiedade, a meditação transforma a nossa maneira de interagir com o mundo, trazendo à tona o melhor de nossa personalidade. Durante a meditação, devemos redefinir a forma que lidamos com as nossas reflexões. Precisamos ter uma relação saudável com os nossos pensamentos. O nosso corpo nos informa e nos dá sinais. Se nós conseguirmos prestar atenção para esses sinais, nós podemos precocemente perceber, as ações que são necessárias para cuidar do corpo, trabalhar com o nosso autocuidado, com o nosso autoconhecimento. Assim como a meditação, a hipnose é outra excelente ferramenta para desenvolver autoconhecimento. E apesar de serem ferramentas similares, não são a mesma coisa. A meditação é menos focada no problema e mais projetada para evitar que as pessoas lutem contra uma experiência desagradável. A meditação é um processo de conexão. Geralmente a gente faz ou em movimento ou sentado. Já a auto-hipnose, não. A auto-hipnose é um processo em que você tem um áudio gravado ou, quando a pessoa está muito avançada, ela vai informando coisas para ela mesma, vai dizendo coisas para ela internamente, afirmações positivas, para que ela possa encontrar os recursos internos para lidar com determinados desafios. Então, as propostas, elas são diferentes. Uma, ela vai ajudar mais no desafio do dia a dia, a pessoa no autogerenciamento, a auto-hipnose, e a meditação, ela vai ajudar mais a pessoa no processo de conexão com ela, de entender, de aprender a respirar, de aprender a olhar para a sua própria presença, para a vida como ela é e para a forma de viver. A hipnose envolve um estado de atenção focada, fazendo com que a pessoa hipnotizada possa responder a diversas sugestões. A hipnose nada mais é do que um estado da consciência em que você fica com a sua atenção focada, atenção concentrada. Por conta disso, você reduz a sua consciência periférica, a consciência das coisas que estão à sua volta, e a partir desse momento, você fica mais apto a responder às sugestões que podem ser dadas por um hipnoterapeuta ou por você mesmo através da auto-hipnose. E a gente pode fazer uma analogia da hipnose como se a gente estivesse utilizando uma lente zoom. Quando a gente utiliza uma lente zoom, a gente foca toda a nossa visão, a nossa atenção em apenas um objeto, em apenas alguma coisa. Muitas pessoas têm mitos relacionados à hipnose por conta dos filmes, por conta de livros, por conta da hipnose de palco, por conta daquela hipnose da pessoa comer uma cebola achando que é uma maçã, esquecendo o seu próprio nome. Mas a hipnose vai muito além disso. Existem muitos mitos e conceitos equivocados relacionados à hipnose e sua prática. Elas vêm da religião, da cultura popular e da indústria do entretenimento, que retrata a hipnose de maneira distorcida em filmes e séries, a fim de criar uma atmosfera de suspense e prender a atenção do espectador. Muitas pessoas temem que a hipnose gere uma perda de controle. E, na realidade, a hipnose é um meio de aumentar seu controle sobre sua mente e sobre seu corpo. Eu gostava de ver vídeos e tenho amigos que gostam. E já vi pessoas sendo hipnotizadas. Eu falo, gente, mas por onde essa pessoa foi? Como é que ela esqueceu essa palavra? Como é que ela não consegue fazer mais isso? Pra onde vai isso? Como isso se perde dentro dela? Achava que era quase uma bruxaria. Você fala, credo, de jeito nenhum, jamais. E a primeira vez que eu submeti a isso não deu certo, porque eu não parava de pensar. E depois que eu consegui, que você conseguiu, foi muito doido, assim, porque eu achei muito interessante, muito, como a nossa mente funciona e como você está presente o tempo inteiro. Eu tinha medo de apagar alguma coisa, de não lembrar.
e você está presente o tempo inteiro, né? E isso eu achei muito curioso e depois fiquei muito impressionada com isso, com a força da nossa mente, né? Do subconsciente, como a gente explora pouco esse lado nosso. A nossa mente é uma ferramenta poderosa e a maioria de nós pode aprender a usá-la de forma mais eficaz. A nossa percepção da realidade é criada pela passagem de informações combinadas de sentidos, através de uma camada de interpretação que é baseada em nossas experiências ou expectativas anteriores. Dessa forma, a mente inconsciente tem um efeito muito mais forte sobre suas experiências, comportamento e seu corpo do que você imagina. E a hipnose permite que você mude a maneira de como você pensa e experimenta o mundo ao seu redor. Em alguns estudos realizados na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, foram verificados 3 componentes importantes em relação à hipnose. O primeiro deles é a sugestionabilidade, que é a capacidade da pessoa de responder de forma automática às sugestões que estão sendo dadas. O segundo componente é a absorção da atenção, é a capacidade que a pessoa tem de focar exclusivamente a sua atenção nas sugestões que estão sendo dadas. O terceiro componente é a dissociação, é a capacidade que a pessoa tem de, ao focar a sua atenção nas sugestões, não prestar atenção no contexto, nas coisas que estão à sua volta. E por conta disso, elas fazem coisas incríveis e que normalmente não fariam se não estivessem no estado hipnótico. Apesar da hipnose não ser uma terapia em si, o termo hipnoterapia se refere à utilização dessa técnica em um ambiente clínico. Ao trabalhar com um profissional de saúde mental treinado e licenciado, é possível fazer mudanças significativas, como gerenciar dor crônica, ansiedade e mudança de hábitos. Então a gente pode dizer que a hipnose não é ela em si a ferramenta de transformação, mas que ela é um elemento, uma base, aonde a transformação fica muito mais fácil de ocorrer, de fluir através dela. Nós temos um programa rodando, nesse momento no seu cérebro, que é a somatória de todo o aprendizado e experiência que você teve na sua vida. O que tua mãe te disse, o que o padre ou o pastor falou, o que teu professor lhe ensinou, o que deu errado e certo na sua vida. Esse programa está rodando agora. Se esse programa não é satisfatório, ou seja, se você tem ansiedade, estresse, se você percebe que sua vida pode ser melhor do que é, você pode se utilizar da auto-hipnose. Por conta do estado hipnótico promover a modulação de certas áreas do cérebro, que inclusive fazem com que a pessoa tenha uma sensação de relaxamento e de bem-estar, isso proporciona uma reformulação cognitiva muitas vezes. Situações que são desafiadoras para a pessoa não são mais a partir desse momento em que ela se coloca no estado hipnótico. Por exemplo, uma pessoa que tem fobia de barata, uma fobia de inseto, ela consegue se colocar nesse estado hipnótico, se visualizar vendo esse agente aversivo, esse inseto que gera essa fobia, só que de uma forma segura, tranquila. Então, vamos dizer que seja um transtorno de estresse pós-traumático. Você vai dessensibilizar os fatos que ficaram gravados naquele programa, rodando naquele cérebro, como uma coisa traumática. Você vai dessensibilizar aquilo. Qualquer experiência sensorial é, na verdade, uma combinação de muitas outras e pode-se aprender a escolher entre elas na hipnose. Essas sugestões podem ser direcionadas para resolver desafios, focando em aspectos novos e positivos de uma experiência, deixando de lado os aspectos mais desafiadores. Então, na hipnose, você vai utilizar a imaginação do cliente e você vai ou explodir, ou transformar, ou desensibilizar, ressignificar. Você vai aproveitar essa maleabilidade da mente sob hipnose para que o processo terapêutico encaixe de uma forma mais efetiva. A gente pode dizer que a hipnose é uma ferramenta de utilizar a mente para que outras técnicas psicológicas possam ser adicionadas, mas com efeito aumentado, potencializado. A hipnose pode proporcionar um estado de relaxamento profundo, tanto físico quanto psicológico. É possível notar sinais fisiológicos como respiração lenta, frequência cardíaca baixa e músculos relaxados. Proporciona uma sensação de calma, livre de pensamentos negativos e também pode ser capaz de experiências imaginativas vívidas que incluem componentes visuais, auditivos e sinestésicos.
Porém, nem todas as pessoas respondem à hipnose da mesma forma. E uma outra coisa muito interessante para se falar a respeito da hipnose é a hipnotizabilidade, que é a capacidade da pessoa de responder às sugestões hipnóticas. E essa hipnotizabilidade varia de pessoa para pessoa. Existem pessoas que são extremamente hipnotizáveis, pessoas que são medianas e pessoas que são pouco hipnotizáveis. E existem algumas escalas para você averiguar em qual nível, em qual perfil essa pessoa se adequa. Durante uma sessão de hipnose, você segue uma série de instruções para entrar em um estado concentrado de atenção, o também chamado de estado hipnótico. Quando estiver nesse estado calmo e focado, você recebe as sugestões. Depois de ouvir e absorver todas as sugestões durante a sessão, você será guiado para fora do estado hipnótico e poderá reservar um momento para se reajustar e refletir sobre como se sente. E até uma questão de autoridade, porque você, consciente, deveria ter a capacidade de escolher as emoções que deseja vivenciar e aquelas que deixaram de ter utilidade na sua vida. Quais são as emoções que você prefere vivenciar? Anote. Quais são os eventos que levaram você a vivenciar essas emoções? Anote uns 3 ou 5. Guarde isso. E toda vez que você sentir que as suas emoções estão saindo de uma boa vivência, leia. Se recorde desses momentos para alinhar novamente as suas emoções. A administração emocional não é fácil. Você não vai conseguir isso de um dia para o outro. Mas a auto-hipnose com certeza vai lhe ajudar nesse caminho. E aí, se você não é do pessoal da meditação, do exercício de respiração, do mindfulness, você tem outros recursos, que é o caso da própria atividade física. Quando você está realizando atividade física, você também precisa ter um foco no tempo presente. No movimento já está mais do que provado de que o número de passos que você dá no dia oxigenam o cérebro, liberam uma série de substâncias amigas do cérebro. E aí, preferência por atividades que sejam desafiadoras, que você precise aumentar a sua performance. Então, inventar alguma coisa como, vou começar a fazer ciclismo de montanha, ou vou surfar, ou vou andar de skate, ou até mesmo aprender um novo instrumento musical, que são propósitos que você consegue, a partir de uma atenção e de uma determinação, conseguir resultados interessantes. Você consegue perceber uma evolução de performance e isso dá uma alimentação emocional. Você se alimenta emocionalmente desses resultados. Envolver a empatia dentro da nossa vida e gratidão, ser grato não só pelo que a gente tem, mas pelo que as pessoas nos proporcionam. Propósito de vida, que no Japão é chamado de Ikigai, na Nicoya é plano de vida, que é a razão para acordar. Gente, o Ikigai, o propósito de vida, é tão importante que ele é responsável por 4 anos a mais de vida em alguns povos japoneses depois dos 60 anos. Então, cuide do gerenciamento emocional, atue através do exercício físico e tal, mas também pense na possibilidade de procurar ajuda especializada. Nunca aquele papo com um amigo ou, como algum tempo atrás teve uma campanha aí de taxistas, que foi colocado assim, se você está precisando bater papo, pegue táxi. Não, não é esse tipo de papo que nós estamos falando. É alguém com uma escuta apropriada, profissional, para poder atender efetivamente a sua demanda naquele momento de ser ouvido e de poder você mesmo elaborar o que está acontecendo com você para você poder avançar com qualidade. Cuidar de si é mais importante do que nunca. E isso pode ser feito através de práticas simples, como ter uma alimentação mais saudável, evitar doses excessivas de álcool, aumentar a atividade física regular, melhorar a qualidade do sono e aprender a gerenciar melhor seus pensamentos e emoções, afastando-se das ruminações passadas e preocupações futuras, o que pode ser muito bem exercitado com meditação e auto-hipnose. A quarta onda chegou e precisamos aprender a surfá-la.